Boa noite, voltando nessa segunda tentativa do dia 18 de outubro de 2022, né? Mais uma live aqui do Sechá, hoje com um convidado mais que especial que o Henrique Fogaça. Tivemos um problema de conexão, que acredito já foi resolvido. Boa noite, Camila, de volta. Vamos ver agora. Eduardo Gura, um abraço, esteve aqui no consultório hoje. Mari Tereza, da Atual Mania, beijo, obrigado pela presença. Tá todo mundo me ouvindo bem? Obrigado. Oi, Dani, tudo bom? O Henrique Fogaça entrou, já chamou aqui. Tá certo. Obrigado, Mari. Opa! Olá, doutor, tudo bom? Como é que você tá, cara? Desculpe aí Não, se eu pedi a atrapalhou um pouquinho solicitação, a aí ficou pegada. rodando, não sei por que que não foi. Agora estamos aí, ao O vivo. importante é que agora nós estamos aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume. Ah, então, ah, vai ser assim, uma introdução, né? Deixa eu colocar por que o Henrique Fogaça está na live do Sechá hoje. Então, Henrique Aranha Fogaça, natural de Piracicaba, mudou Aham, aos 8 anos para Ribeirão Preto. É isso sim, mesmo? sim. Eu fiz a minha residência de neurocirurgia foi lá na Santa Casa de Ribeirão. É A- mesmo? Meus dois filhos nasceram lá. Ah, que bacana, hein? Mas Meus você dois, morou muito tempo em Ribeirão? morei 5 anos. Tempo 5 da minha anos. residência. 5 anos. Tenho Ah, dois filhos com pé vermelho. pé vermelho ali é Pé vermelho. terra, tem muito cana-de-açúcar, café na região, então a terra é roxa, né? Sim, e assim, o Fogaça sabe muito isso porque ele ficou lá até os 23 anos de idade, Sim, quando ele muda para São Paulo. Demorou um pouco para se encontrar, iniciou faculdade de arquitetura, de comércio exterior, trabalhou em banco e nesse caminho ele tinha uma alimentação muito ruim, né, basicamente sim, congelados. Ele começa a perceber a importância da alimentação e que nós somos o que comemos. Com sim. o auxílio da sua avó, a dona Lilisa, né, Aham, passou, né, ela começou a dar as receitinhas para ele ali, né, de arroz, coisas simples, ele começou a pegar gosto pela comida, mas mais do que isso. Ele frequentando feiras e supermercados, ele começou a ver a importância da qualidade dos ingredientes e começou a pegar gosto pela coisa. Como ele não se sim. enxergava na vida de bancário, a sua mãe, né, a Malu, incentivou para que ele investisse mais naquilo que estava se tornando a paixão dele e ele foi fazer faculdade de gastronomia. Gastronomia. De lá para cá, a história é conhecida, se tornou um dos principais chefes de cozinha do mundo, um dos âncoras do sucesso do MasterChef, empresário de sucesso com 3 restaurantes do Sal Gastronomia, Sal Grosso e Pão Velho, que na verdade se tornaram franquias. Sim, é o cão Vocalista, velho, na verdade, Pão né? Velho. O Sal Grosso a gente tinha no Rio de Janeiro, mas durante a pandemia a gente não conseguiu resistir à pandemia, tinha muitos colaboradores e a coisa se estendeu, a gente teve que fechar lá. Mas temos um plano de abrir aqui em São Paulo, né? Talvez em 2023. Tomara. É, faço Tomara. forças para isso. Vocalista da banda Oitão, embaixador aí da marca de moto Triumph, né? A marca Triumph. Triumph, que não precisa nem falar. É, Bem, por toda essa história já era o suficiente para trazê-lo aqui na live do Sechá. Mas não foi por nada disso que a gente convidou o Fogaça. Na última sexta-feira, o CFM publicou uma resolução número 2324 que restringe o uso de derivados de cannabis para fins medicinais. O Portal Sechá fez uma live no domingo com o médico Cláudio Lutemberg, com o advogado Rodrigo Mesquita e Emílio Figueiredo. Nós estávamos procurando som para baixo. um familiar que pudesse passar um pouco dessa experiência, né, do que estava passando quando nós vimos
né, um vídeo publicado no Instagram do Fogaça junto com a sua filha Olivia. Né? E, né, embora o Fogaça tenha nascido no dia da mentira, 1º de abril, ele é conhecido, né, pela sua sinceridade e franqueza, qualidades vistas de forma contundente no MasterChef. Então a Muito gente aproveitou, imagina, a gente aproveitou, né, a credibilidade, né, e a força da voz, né, que tem o Fogaça, né, e convidamos ele não como um chefe de cozinha de renome mundial, mas com o título mais importante que o Fogaça tem, que é o pai, não só do tá. Olívia, do João também, mas no caso, como pai da Olívia. Fogaça, conta pra gente quem é a Olívia. Vamos lá. Primeiramente, obrigado pela apresentação. É um prazer estar com o doutor para a gente poder falar um pouco, né, da Olívia, falar um pouco da vida, do cannabis, né, a melhora que ela teve. A Olívia é minha filha querida e amada, que tem 15 anos de idade. Ela nasceu com uma síndrome rara, que até hoje a gente não sabe qual a síndrome, porque quando a gente entra nesse mundo de síndromes, são milhares e milhares. E a gente ficou durante os primeiros 3 anos pesquisando, tentando encontrar o que ela tinha. O fato, ela tinha hipotonia, que é falta de tônus muscular. Ela não fala até hoje, né? Não falava e tinha essas dificuldades. E durante esses 3 anos, fomos em vários geneticistas, várias pessoas especializadas, e ninguém conseguiu trazer um diagnóstico certo. Falou, sua filha tem isso, né? Então, a partir desses 3 anos de busca para saber o que a Olivia tinha, ninguém conseguia trazer uma resposta. Eu era casado na época com a mãe da Olivia e eu falei, Fernanda, vamos desencanar de procurar, vamos dar amor para a Olivia e dar tudo que a gente possa, porque só o amor cura, só o amor pode trazer essa conexão com ela. Então, a Olivia é uma menina muito lindinha, muito especial, ela me trouxe muita força para a vida, né? Para trazer e a gente poder, de uma certa forma, valorizar as pequenas coisas da vida, né? E a Olivia me ensina isso a cada dia. A Olivia tem 15 anos, estava comigo ontem aqui em casa, esse final de semana comigo. E a Olivia passou por muitas dificuldades, né, com a questão da síndrome dela, que a gente não sabe o que é exatamente, mas durante os anos, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ela ficava muito deitada na cama e a coluna dela começou a entortar, né? E isso prejudica porque esmagava, de uma certa forma, os órgãos dela e ela sempre estava com pneumonia, né? Doenças muito perigosas, né? Para ela, ficou muito tempo no hospital. Então, o primeiro avanço que nós fizemos, com um pouco de receio e um pouco de medo, foi a cirurgia que ela fez na coluna. Eu falei, eu não quero mais minha filha olhando para baixo, porque ela estava tão torta olhando para baixo, apática. Eu falei, eu quero ver a Olivia olhando para frente. E aí fizemos uma cirurgia e ela pôs 22 pinos na coluna e ela ficou ereta olhando para frente. Isso foi o começo, né, de uma mudança para a Olivia e para nós, né, como pais, familiares. E na sequência também, com as convulsões que ela tinha, a gente começou a alimentá-la com dieta cetogênica, que é uma dieta isenta de carboidrato, que ajudou bastante ela também nas crises convulsivas que ela tinha. E mais à frente, depois de 1 ano mais ou menos da dieta cetogênica, eu tive acesso à medicina canábica, né? E a Olivia começou a usar o óleo, né? Já faz 4 anos mais ou menos. E a melhora dela foi brusca, né? Brusca e boa positivamente. Em qual sentido? A Olivia, ela não anda e não fala. Porém, o semblante dela, o sorriso, o olhar dela, a reação dela para comigo, quando eu falo com ela, quando eu mexo com ela, ela
se mexe de uma forma diferente, ela tem um olhar diferente. Então, foram alguns processos na vida da Olivia que a gente vem, a cada dia, podendo oferecer o que há de melhor para a Olivia. E eu, como pai da Olivia e batalhador para que a Olivia seja uma menina feliz, eu me sinto que eu sou um instrumento da Olivia para poder disseminar e mostrar, né, a melhoria que ela vem tendo. Nossa, Pois tem não. muita gente falando que o teu som tá baixo. Pode falar mais alto. Tá, alô, vamos lá. Estão me Vamos ouvindo? lá. Vamos Fica lá. tranquilo. Tá. Bom, então, apresentando um pouco, a Olivia é minha princesinha e teve essa trajetória. Hoje ela está com 15 anos, né? E estamos aí na luta, né? Estamos aí na luta. A gente, só quem tem um filho especial, com necessidades, que entende, né, verdadeiramente a realidade do dia a dia e o quão é importante, né? Qualquer, qualquer, é, qualquer oportunidade que tenha para melhora do paciente. E assim, no meio médico a gente chama de síndrome, né? Só para você, eu sei que você sabe, Fogaça, pelo amor de Deus, mas para quem está nos acompanhando, conjunto de sinais e sintomas. Isso é uma síndrome. Né? E Certo. tem síndromes tão raras que você não consegue colocar ela dentro de nenhuma classificação, como é o Uhum. caso da Olivia. O fato dela não andar e ter essa deformidade na coluna, um dos principais riscos que a Olivia tem é pneumonia, infecção, por isso que a cirurgia é necessária. E assim, colocar 22 pinos, meu, ela passou por uma torada, hein? Não Uma foi fácil, torada. uma Abriu torada. as costas dela, né? Abriu ela toda para poder. E minha ex-mulher, a mãe da Olivia, Fernanda, na época ela estava com muito medo. Eu falei, Fernanda, olha a situação que está a Olivia, sabe? Ela está com pneumonia direto, olha como é que está a coluna dela. Que dó da Olivia. Sim, não. Vamos fazer, haja o que aconteça, Deus está com a gente e vamos fazer a cirurgia. E graças a Deus foi muito bem sucedida. Graças a Deus para tá bem. Agora, você falou uma coisa aqui que me chamou um pouco a atenção. Né? Pois A não. dieta cetogênica não é uma dieta fácil. Ela tem ótimos resultados. Né? Você mesmo falou que ela melhorou bastante. Mas como é, né, para um chefe de cozinha, né, como enxerga a dieta cetogênica? Sim. Né? É. Eu sei que agora perfeito, mas no começo, assim, como é que foi para você isso? É um baque, né? Porque eu, como cozinheiro, eu até no começo do MasterChef, acho que foi na primeira temporada, a gente fez uma degustação de alguns pratos e a comida não tinha gosto de nada, não tinha sal, não tinha tempero de uma participante. E foi bem na época que ela estava no hospital por uma pneumonia, ficava lá 3 semanas, um mês para poder sair. E aquele dia eu estava com a Olivia muito na minha cabeça. Eu estava gravando o programa, mas eu estava em outro lugar, né? E eu até citei no dia para a pessoa, falei, ó, sua comida está sem sabor, sem nada. Eu tenho estado no hospital com a minha filha e parece uma comida de hospital, né? Que foi uma coisa que repercutiu muito, assim. Então, eu como pai, passar como pai e cozinheiro, não poder cozinhar para minha filha é muito frustrante, né? É muito frustrante. Mas a dieta cetogênica é um pó, né? Ela é um pó e ela se alimenta pela sondinha que ela tem na barriga. É uma dieta que melhorou bastante ela. Não tenho como, de uma certa forma, foi uma frustração para mim, né, como pai, não poder cozinhar para minha filha, porém, eu quero o bem-estar dela, né? Então, a dieta, melhorando a vida dela, melhora a minha vida e de todos em volta. Não tenho dúvidas disso, né? Mas acho que ainda a gente vai ter algumas surpresas positivas, ainda espero, nessa questão da dieta da Olivia. Se é para fazer pela gastrotomia mesmo, se é para não ter o prazer do paladar, que seja cetogênica, mas quem sabe, né, a gente não consegue aí melhorar, inclusive, isso
da Olívia. Me conta como é que foi que a cannabis entrou na sua vida e da Olívia? Você ficou com receio no começo de usar o óleo? Desde o começo você tinha essa vontade? Como é que foi? Vamos lá. Não tive receio. Eu sou uma pessoa muito destemida na minha vida, né? Em tudo que eu passei, vivi. Então, eu vou para cima, eu acredito nas coisas e eu arrisco bastante. A dieta cetogênica, o óleo de cannabis, eu conheci há 4 anos atrás, através da minha assessora, a Patrícia, que foi. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha acesso. Ela foi em um evento em Brasília e conheceu a Francis, que é da Mães da Cannabis, inclusive é uma grande parceira, né? Que lá à frente a gente pode ter comentado o Instituto, a ideia do Instituto Olívia. E a Francis estava com essa pauta, estava falando sobre o óleo, sobre o cannabis, e a Patrícia me falou, chefe, conheci uma pessoa que tem um óleo de cannabis, tal, vamos dar para a Olívia? E aí foi quando começou o uso do cannabis na Olívia, né, do óleo. E você viu desde o começo que estava bom, que ela ficou melhor do óleo ou não? Sim, sim. É uma... Como é que se diz? Não a longo prazo, mas demora um tempo para o organismo entender e funcionar, mas foi desde o começo, acho que o primeiro mês, segundo mês, que a gente foi sentindo a diferença nas convulsões que ela tinha, diminuíram 90%, pode-se dizer, né? E aí é uma crescente, né? Uma crescente com a miligrama que tem que ser usado na Olívia de acordo com o peso dela, né? A formulação certinha. Então ela foi logo no começo que a gente foi sentindo a melhora e temos mantido isso durante esses 4 anos. Eu acho que o meu fone está acabando a bateria. Vou falar mais alto, mas qualquer coisa vocês vão me avisando aí que eu desligo ele, dou um jeito, alguma coisa aqui. Aí você tem toda essa melhora na Olívia, você tem todo esse movimento, e aí vem, né, sexta-feira passada, né, uma resolução do CFM número 2324, que limita o uso do canabidiol para apenas algumas síndromes, como Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa e apenas, né, para o óleo do canabidiol. Sim. Né, sendo, né, que a Olívia não tem nenhuma dessas 3 síndromes e o óleo dela é um óleo full spectrum, tem todos os componentes. Como foi para você receber essa notícia? É um baque, né, doutor? É um baque, porque a gente se sente privado da nossa liberdade de poder. Existem tantos remédios, né? Tantos remédios. Por que proibir um óleo que faz bem para as pessoas, né? Que vem um decreto, pode-se dizer, né? Definindo somente 2 patologias que podem ser usadas, sendo que há milhares, funcionam para diversas, né, questões de saúde, como Parkinson, Alzheimer, depressão, insônia. Tem uma série de patologias que funcionam muito bem. Então, eu, como pai, quando eu vi isso há 3 dias atrás, falei, meu Deus do céu, né? Aonde estamos indo, né? Por que as pessoas tendem a pôr algumas questões e limitar a qualidade de vida das pessoas, sem ter um entendimento, né? Não sei se as pessoas têm do Conselho Federal da Medicina, deve ter um entendimento, mas eu não entendo aonde tem esses interesses maiores de proibirem, né, o uso do óleo. Sendo que tem vários países de primeiro mundo, né, como a gente diz, que já faz uso há muito tempo, né, que se encontra em qualquer farmácia e as pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, para mim, foi um baque essa notícia. Você chegou a conversar com o médico da Olívia, como é que ele sentiu isso daí, se ele está confortável, o que ele te falou? Sim, eu conversei com ele, também achou um absurdo, obviamente, né? E eu acho que o caminho correto, né, diante de uma situação dessa, seria chamar lá 100, 200, 300 médicos que já prescrevem, né, o óleo e procurar entender, conversar, falar com pacientes que usam, com familiares que têm pacientes, para realmente entender
né, a função do óleo e o que tem dado de melhoria. Antes de definir não é sem conhecimento, mas falar, não, somente 2 patologias, sendo que servem para muitas patologias. Então, acho que o caminho, né, de uma boa democracia, pode-se dizer, né, seria dessa forma, para o meu entendimento. Você, né, há pouco tempo, você falou que você é um cara muito destemido na sua Sim, vida. Você ficou com medo, com receio da Olivia não ter o óleo? De faltar medicação, alguma coisa com essa resolução? sim, sim, passa pela cabeça, obviamente, né? Porque ela está usando um medicamento que faz tão bem para ela e chega uma hora vão vetar o medicamento sem nenhuma, sem nenhuma questão plausível e falar, oh, não pode por isso, isso e aquilo. Simplesmente vetam o medicamento sem a gente entender o porquê, né? Então, tenho essa questão, sim, tenho medo de ir para frente realmente essa postura aí da CFM e realmente proibir os medicamentos, né? Então, é preocupante, muito. Se, né, um cara, né, destemido ficou com receio, você imagina, né, outros pais, outras mães, outros familiares. Por isso, Fogaça, obrigado por você estar aqui. Né? É muito importante, né, o que você está fazendo, porque você traz, né, um pouco de E calma, uma esperança para as credibilidade e de pessoas. esperança para essas pessoas. Tem Sim. bastante gente perguntando como agir aqui para frente. O João está me mandando. Gente, tem a live do Sechá de domingo agora. O Cláudio Lutemberg, o Dr. Cláudio Lutemberg, o Dr. Emílio Figueiredo, o Dr. Rodrigo Mesquita, que a gente trata sobre esse assunto, do que fazer daqui para frente. É uma coisa que a gente lidou com advogados. Hoje eu estou conversando com o pai de uma paciente, né? Um pai que tem uma voz alta, né? Repercute bastante. Sim. Fogaça, tem a Mães da Cannabis, que é uma associação que vocês estão ali juntos para fazer uma coisa que é o Instituto Olívia. Ainda não existe esse instituto, é uma coisa que ainda você já me explicou que ainda não está valendo, mas eu queria que você me contasse um pouco o que é o Instituto Olívia. O Instituto Olívia, como eu disse, né, eu sou um instrumento, uma ferramenta da minha Olívia para poder passar a informação para as pessoas que não têm acesso, que não conhecem, pessoas que têm preconceito sem conhecer a finalidade do óleo. Então, já estamos em andamento, sim, para lançar o Instituto, mas, como tudo, né, no Brasil, tem muita burocracia, muitas travas, mas, em breve, vamos lançar o Instituto Olívia e poder oferecer para as pessoas mais carentes, que não têm conhecimento, que não têm acesso, pessoas que sofrem caladas, né, com um filho, com 10, 20, 30, 50 convulsões por dia, não sabe o que fazer. É um desespero para quem convive e tem uma pessoa na família assim. Então, o intuito maior é a gente poder disseminar isso para que mais pessoas possam enxergar a luz no fim do túnel e ter uma qualidade de vida melhor. Eu já até falei com a França, uma vez ela me deu a oportunidade de fazer uma live com ela, né, que eu estou à disposição, né, para fazer qualquer ação social como médico. Você pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em estar participando disso, viu, Fogaça? Tá, muito obrigado, viu? Como você falou, né? O Sechá, a gente vem reunindo médicos, estamos reunindo pacientes justamente, né, para que a gente possa, unidos, né, tomar alguma atitude, entender melhor, porque tem muito médico, Fogaça, que deixou de prescrever. Sim. Amigos assim que, olha, prefiro não arriscar, não vou prescrever, né? E agora a gente começa a ter alguns pacientes que estão ficando órfãos. Pra você ter uma ideia, hoje, né, passei por uma situação complicada, que foi um familiar de um paciente, né, passou em consulta hoje, né, que ele estava tirando dinheiro do banco, pegando empréstimo para fazer uma compra de 2 anos de óleo. Nossa Para Senhora. garantir o tratamento da filha, né? Aí expliquei, né? Falei, olha, a decisão anterior do CFM em 2014 também, e era para ser revista em 2 anos, e não foi.
Foi agora, em 2022. Então, ninguém garante que essa decisão, daqui 2 anos que ela vai ser revista, espero que ela seja antes. Sim. Atualmente, mas você imagina o quanto que essas pessoas estão preocupadas. Preocupadas, sim. Eu acho importante, está rolando um abaixo-assinado, eu acho importante, porque, né, a voz do povo é a voz do povo. A gente se juntar, tem milhares de pessoas que me encontram, falam, Fogaça, eu acompanho a história da Olivia, minha mãe tem Parkinson, ela está usando o canabidiol, como ela melhorou, né? Com várias patologias. Então, eu acho que juntos somos mais fortes. Então, é importante a gente estar fazendo a live. Hoje em dia, né? Está todo mundo conectado na internet, no Facebook, no Instagram. Então, todo mundo acompanha, né, as notícias, o que acontece. Então, é importante a gente juntar todas as pessoas, né? O povo, que nem eu fiz um post, né, com a Olivia no dia falando, tem milhares de pessoas, tiveram 4 milhões de acessos, né, das pessoas. Então, é essa força que a gente precisa. E as pessoas se conscientizarem, tirarem o preconceito que existe para uma planta sagrada, né? E olhar para o lado positivo, o lado da saúde, o lado da prosperidade, da evolução, né, do paciente, para ter uma qualidade de vida. Por isso que é tão importante, né, figuras públicas como você, né, que apesar de ficarem assim, de preservar, né, a sua filha, tudo que venham a público, que se una a gente para defender uma causa que não é partidária, uma causa que não é ideológica, né, é uma causa de saúde. Isso está acima, a saúde está acima, né, de qualquer coisa. Pessoas ficam doentes. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Opa! Como você sentiu essa informação esses dias atrás? Como bateu em você? Bateu como uma traição. Uma traição. Como uma traição. Né? Porque é o órgão que me representa, o CFM, o Conselho Federal de Medicina. Né? E ele foi contra partes que ele mesmo sempre defendeu, que é a liberdade de prescrição do médico. Nós temos uma resolução do CFM número 04/2020, né, que a qual ele fala, foi na época da cloroquina, não quero nem entrar nesse assunto, mas que era de responsabilidade e da conveniência do médico e do paciente fazerem aquela prescrição. Por que isso não com a cannabis? Então, eu me senti traído porque aquilo que me representa deixou de me representar. Uhum. Você tem quantos pacientes que você prescreve? Fogaça, eu não sei te dizer isso, mas assim, eu prescrevo desde 2013, né, são muitos. Tá? Eu não me dedico somente à parte clínica, porque eu sou cirurgião também, então eu fico nisso daí. Mas te falo uma coisa, reduziu muito minhas cirurgias de Parkinson e de epilepsia por conta da utilização do uso medicinal da cannabis. Comecei a prescrever por influência de paciente, eles que me levaram a prescrever. Estão reclamando dele do meu som, deixa eu desligar o fone aqui. Pera um minutinho, vamos ver se... O seu som está baixo, viu? Eu estou com dificuldade aqui para ouvir um pouco. Tem que desligar o fone, eu acho. Sair do Bluetooth, né? Não. Agora sim. Agora tá, beleza. Tá me ouvindo melhor agora? Melhorou 100%, viu? Tava bem baixo. Graças a Deus. É o fone que tava com a bateria baixa. Gente, desculpe. Voltamos. Então, Fogaça, cara, há quase 10 anos que eu prescrevo isso, né? Tive a chance, né, de prescrever, porque como eu faço cirurgia para epilepsia, o que a Anvisa queria na época era o paciente compassivo. O paciente já tinha feito de tudo, inclusive abrir a cabeça dele, né? Que é um absurdo. Né? E essa palavra compassivo significa prescrever por compaixão. O CFM tirou isso. E compaixão tem que ser, né, uma qualidade do médico. O médico tem que ter compaixão e empatia. Por isso que eu me senti traído.
Desculpa, viu? Desculpa aqui. Eu Do tenho quê? 3 cachorros, eles estão se pegando aqui, pulando aqui no meu pé. Qual que é o nome deles? Eu tenho a granola, o ragu e o cupim. Aí tá o ragu e o cupim, eles ficam se pegando o dia inteiro. Eu tava aqui na minha perna, aqui, um Você mordendo dá o outro. nome de comida para os cachorros? Nome de comida. Eu dou nome de remédio e de Pro- estrutura anatômica. Eu tenho a Ritalina, que é É, gata. é mesmo, a gata? Uma gata é a Ritalina. Eu tenho um Border Collie que chama Glia. É. Tem a gabapentina. Eu também dou nomes referentes também à minha área de A atuação. tua área de atuação, de trabalho. Ah, eu gosto muito de cachorro, viu? Sempre tive cachorro. Inclusive, eu tenho um bar que chama Cão Velho, né? Eu tô com um Sim. boneco aqui, que é um pub chamado Cão Velho. Eu trago toda a temática, a minha relação com os animais. No cardápio tem lá um lanche que chama granola, tem um lanche que chama cupim. E o cão velho, né? Um do teu cão velho, né? Cão Velho, Velho, é velho, velho. Um velho. dos teus sócios é o Badawi, não é? É o Badawi, sim, sim. Do CPM 22, né? Que bacana, cara. E foi ele que te incentivou a ser vocalista do Oitão ou não? Não entendi, desculpa. Foi ele que te incentivou a ser vocalista do Oitão? Não, não. Não que eu sou mais velho que ele e eu gosto de rock desde moleque. Eu já tive banda com 15 anos de idade em Ribeirão Preto, tocava bateria e mais à frente eu fui virar vocalista, né? Com esse vozeirão fica fácil, né? Ou então, ele está gravando um disco agora, eu arrumo, dentro da minha vida corrida, né? Estou arrumando um tempo para a gente gravar esse disco que se chama Sem Fronteiras. Trazendo uma temática das coisas que eu tenho vivido ultimamente. E o Oitão eu trago nas letras sempre o nosso dia a dia, questões políticas, sociais, né? Que é uma banda de punk, de hardcore, então as nossas contestações aí através da música, né? Que é a arte. A Olivia gosta? A Olivia gosta de música, viu? Você põe, ela fica toda arisquinha. Quando ela ouve um barulho, ela gosta de música e gosta de luz. Aonde tem luz, ela fica olhando. Depois que você começou a usar o óleo, você acha que ela ficou mais conectada? Ficou, sim. Muito mais conectada. E eu converso com ela. Ela não responde para mim, né? Porque ela não fala, mas eu olho no olho dela, eu falo com ela, filha, ó, papai está aqui, a gente vai fazer isso agora. O que você está aprontando, menina? Eu tenho uma conexão com ela diferente. E eu me comunico pelo olhar com ela. Eu percebo o olhinho dela, às vezes eu falo uma coisa, ela olha para o lado, depois ela olha bem para mim. Então é uma conexão diferente, né? Que só eu entendo com ela, junto com ela. A Olivia, né, ela teve... Estão reclamando que o meu som tá baixo ainda ou não? Não, beleza. Para você tá bom, né, Fogaça? Tá ótimo, tá ótimo. A Olivia, ela teve a oportunidade de usar um óleo que tinha um perfil mais isolado, né? E hoje ela usa um óleo, né, que tem um perfil mais completo, inclusive com uma extração, né, mais artesanal. Esse para extração mais artesanal, que tem a planta inteira, você viu uma vantagem referente a um óleo com menos canabinoides? Uma pequena vantagem, mas sim, sim. É essa experiência que eu tenho também, né, com esse tipo de síndromes raras, com esse tipo de produto. Você acompanha alguma coisa referente ao trabalho das associações de pacientes no Brasil? Né? O que você acha do trabalho dessas associações? Hoje tem muita gente no Brasil que vão fazendo os trabalhos, mas não tem o conhecimento, eu percebo, eu não acompanho muito, né? Mas que não tem o conhecimento 100% e até a forma de extrair, a forma certa, porque é bem complexo o assunto, né? De uma certa forma já está há anos acontecendo, mas as pessoas ainda não têm o conhecimento exato, né? De trabalhar, de fazer extração, né? De ter a gramagem certa, enfim. Mas todo mundo vem trabalhando e trazendo algo positivo aí. E eu acredito que cada vez mais, com a nossa luta, com os nossos filhos,
os pacientes que usam. A gente vai quebrar essas barreiras e eu espero que, em breve, a coisa esteja fluindo lindamente, sem nenhum obstáculo e todo mundo tendo uma boa qualidade de vida. Não tenho dúvida disso, né? E assim, para um chefe de cozinha de renome internacional, quando você viaja, acredito que você deve experimentar pratos diferentes, ingredientes não usuais na nossa culinária. E alguma viagem sua, você teve oportunidade de comer algum prato, alguma coisa que tivesse algum componente da cannabis como ingrediente? Sim, eu tive em Amsterdã em 2019, não, antes da pandemia, foi um pouco antes da pandemia, que eu fui fazer um evento na Itália, e aí meu pai foi comigo e nós rodamos, e a última cidade que a gente foi, o último país foi em Amsterdã. E aí nós comemos um cookies, né? E foi Space muito cake. space cake. E foi bacana, a gente pegou uma bicicleta, ficamos passeando, né? Curtindo, rindo. Meu pai está com quase 80 anos, eu estava com 78, né? E comemos o cookies. Foi bem agradável ele no paladar, né? E também na sensação. E assim, bacana, né? De você ter essa experiência, né? Com o Sim, seu pai. Puxa, que bacana, né? Poder bacana. compartilhar, né, experiências e sabores diferentes. Né? Sim, Se vamos imaginar, hipoteticamente, né, que a semente da cannabis, a semente da cannabis, ela tem um valor proteico muito alto e ela sim, não tem nenhum canabinoide, não tem CBD, não tem THC, nada disso de forma relevante. sim. Se isso fosse permitido no país, você usaria nas suas receitas Lógico, esse ingrediente? lógico. E eu ainda acredito que daqui a uns anos a gente vai conseguir destravar toda essa trava que existe dentro do sistema, e interesses, e poder trabalhar com uma cozinha, né, com sementes, com a cozinha canábica. É Fazer uma o. farinha de sementes, hein? Fazer uma massa, bater, virar um pó, misturar um ovo ali, fazer uma farinha, uma Olha lá, massa gostosa. é dar meio metro, é dar 5 minutos, você já consegue montar aí Sim, uma receita, né? Já. eu Parabéns. gosto. Eu espero que a gente consiga isso muito rápido, né? Até porque Paraguai, né, hoje é um dos campeões de exportação de semente de cannabis para a Europa, principalmente para a Suíça, com a finalidade, né, de culinária. Vou perguntar para o desencargo de consciência, porque eu já sei a resposta, né? Mas Ah, eu vi que subiu uma pergunta aí, o João também me sinalizou, né? Que é ah, o seguinte: se os seus cachorros ah. tivessem alguma patologia que pudesse ser tratada com cannabis, se você daria. Eu acho que isso, se você dá para a Lógico, Olivia, lógico, lógico. E já existe, né, alguns animais que usam óleo. Tem animal com depressão, porque o cachorro é muito parecido com o ser humano, né? sim. Muito, eu sempre tive cachorro, eu entendo, só no olhar aqui do ragu, da granola, do cupim, a gente comunica, né? Então, eu já ouvi de algumas pessoas que estão tratando os animais com óleo e tem melhorado, sim. Animal que fica deprimido, fica num canto, sozinho, começa a melhorar, ficar mais ativo. Então, funciona assim. E daria para os meus animais, sim. Outro dia eu estava conversando com. Nessa live do Seixá, a gente tem essa live toda terça-feira às 19 horas. Então, aí já dando um recado, sigam a gente no Instagram, nas redes sociais. Toda semana a gente tem um convidado bacana tratando de um assunto dentro desse ecossistema da cannabis. Essa live fica gravada no Instagram. Depois, por favor, compartilhem com os seus amigos, que é muito bacana isso. E numa dessas lives, né, conversando com o veterinário sobre o uso na veterinária, ele me falou uma coisa que eu não sabia: cachorro tem Alzheimer. Cachorro tem Alzheimer, é Eu mesmo? não sabia disso. Olha, ele é muito Entendeu? E ele humano. falou, inclusive, né, de casos, né, que ele usou com bons resultados. Tem uma Aham. outra pergunta aqui, né, se você já fez algum prato
né, usando o ingrediente de cannabis em algum momento? Sim, já fiz um omelete. E ficou bom? Ficou gostoso. Ficou Ficou. gostoso. Ficou. Esse deve ser o cardápio especial, né, que você serve na sua casa, né? Eu não vou encontrar isso no Cão Velho, né? Não, não, por enquanto não. Mas a Por hora que a enquanto, gente não. conseguir travar essas questões, com certeza vai ter um prato no Cão Velho, um no Sal, pode ter certeza. Poxa, que bacana, não vejo a hora disso acontecer. João, você fez uma pergunta, eu não consegui ler. Você consegue mandar de novo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por que, na sua opinião, existe tanto preconceito com o uso medicinal da cannabis? Eu acho que por falta de informação, né? Que é relacionado, o cannabis é relacionado com marginalidade, com uma série de coisas. Então, as pessoas automaticamente falam, maconha, cannabis, já deve pensar em outra coisa, né? E automaticamente já tem o preconceito. Então, é Pensam em falta de outra coisa informação. que não seja a Olívia, né? O que nós queremos é que quando a gente fala em cannabis, no uso medicinal da cannabis, né, que as pessoas pensem na Olívia, né? Que a Olívia é um Sim, bibelô. Ela é total. frágil, delicada e valiosa. Uhum, sim. Né? Então, é essa visão, né, que a gente espera que as pessoas tenham. Manda de novo, por favor. Pega que tá. Porque para. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como que você acha que a gente poderia fazer com que tivesse um acesso maior às pessoas, né, a essa terapia, né? O CFM agora deu uma restrição, mas eu imaginar que não existisse essa determinação do CFM. Eu sou Informação. a favor que seja distribuído pelo SUS, como Sim, medicação especial, mediante a receita, sim, a formulário de alto custo. sim. Que a Você é a gente favor paga disso? tanto imposto, né? Não falando de política, mas a gente paga tanto imposto, né? E poderia ter essa abertura para a população, né? O SUS poder fornecer para as pessoas que faz uma consulta com o médico, tem a necessidade, vai no SUS e pega o seu óleo. Isso seria o maior dos meus sonhos, né? Pudesse acontecer. Porque não fazer isso, Fogaça, a coisa fica mais cara. Porque Sim, as pessoas judicializam, o governo compra sem ter uma licitação, sem ter uma regra, e tudo fica mais caro, acaba faltando aí dinheiro para outras coisas. A gente sabe que o cobertor da saúde no Brasil é um cobertor curto. Se a gente gastar dinheiro com judicialização, a gente uhum. não vai ter Não vai. dinheiro para Sim. outras coisas. Vamos lá, ver se tem mais uma pergunta aqui para fazer. Não, essa pergunta política a gente não vai comentar. Fogaça, nós Pois não. estamos chegando aí nos nossos 10 minutos finais, né, da live. Né? Eu Tá. gostaria de saber, né, de você o que você gostaria de passar, né, de recado, o que você gostaria de falar para as famílias que estão te ouvindo, que tem uma Olívia em casa, que tem um bibelô igual o seu, né? O que você daria de recado para essas pessoas? Eu gostaria de falar para as pessoas, eu acho que a gente se unir por uma mesma causa, né? No caso, as pessoas que têm, e as pessoas que não têm acesso, não conheçam, procurar se informar, né? O que é o cannabis, o que é o óleo, né? Como que ele funciona? Pegar exemplos de pessoas que têm familiares que têm usado. Então, conhecimento é poder. Então, as pessoas estarem, de uma certa forma, procurando entender esse uso do óleo e qual a finalidade, né? Que, o final das contas, ali é para trazer qualidade de vida da melhor forma para os pacientes. Então, ir atrás de informação. As pessoas, você acha que elas precisam ficar com medo dessa resolução do CFM? Hoje, você está com medo? Depois que passou Eu o vou te fim falar, policial? eu senti o baque quando eu vi, porém eu não estou com medo, porque eu acredito muito que
a gente consiga com que isso não vá para frente. Tá? Como eu disse anteriormente, a gente fazer uma corrente forte. Hoje em dia está todo mundo conectado na internet, todo mundo tem força e tem voz ativa, né? Então, não me intimida, como eu sou um cara destemido, né? Eu fiquei no baque, mas não me intimida, e eu acho que a gente, juntos, somos um e podemos quebrar esses obstáculos. O Seixá, ele vem, né, fazendo, né, toda essa movimentação para a gente unir as pessoas, né, as famílias, os médicos, pacientes, cuidadores, enfim, para que a gente faça, né, uma união nisso tudo. Né? Gostaria que você nos ajudasse, Fogaça. Lógico, 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 lógico. Porque eu tenho a minha experiência viva, a minha Olivia está aqui, está com 15 anos, e só eu sei a evolução que ela teve. Eu gostaria que milhares de outras pessoas que sofrem caladas possam ter acesso, ter uma qualidade de vida. Porque você já faz um trabalho, né, excelente quando você publica. A gente vê, né, a relevância das publicações, o quanto que as pessoas seguem, te escutam, te admiram, te respeitam. Né? Então, né, eu acho que você não é só o embaixador, né, da Triumph, mas também você é um embaixador dessa causa. Né? Se você tiver amigos que têm essa mesma força na voz que você tem, chama eles para nos ajudar nisso. A nossa ideia é única, é preservar a medicação para os pacientes. Não estamos buscando nada além disso, Fogaça. Sim, sim, sim. Pode contar comigo. Obrigado, doutor, pela oportunidade da gente poder falar um pouco. Eu só tenho que agradecer e agradecer a minha filha Olivia por nos proporcionar, né, o que a gente tem vivido e a forma que a gente pode passar isso para as pessoas. Do que eu vi aqui no comentário das pessoas, né, é uma opinião que eu também tenho, né, mais do que um chefe de cozinha de renome mundial, você é um exemplo de pai, Fogaça. Muito obrigado, doutor. Entendeu? Obrigado. Eu acho que isso daí, entendeu, é o maior título que você pode ter, entendeu? Você é um exemplo do que é a paternidade. Não sei se você acompanhou aí nos comentários, mas isso foi o que mais se falou, né, nos comentários, foi isso. Eu vi alguns aqui, não consegui pegar todos. É que é muito rápido, entendeu? Mas, é rápido, vai subindo, a gente acaba não acompanhando direito. Mas os poucos que eu consegui ver também falavam sobre isso. Então, né, fica aqui meu agradecimento, né, ao que você tem feito, né, pela causa de você expor a história da Olivia, que você não precisava fazer nada disso, você não precisava colocar a cara na janela, você foi lá, mas colocou... eu quero que as pessoas saibam da história e possam levar isso para dentro de casa, né? Quem tem um problema, né, pode dizer, dentro de casa, possa tratar da melhor forma. Não, perfeito. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, né, sobre os benefícios do uso medicinal da cannabis, referências científicas, tudo, baixe um e-book do Seixá, né, tem lá no nosso site, lá o e-book, entendeu? Já temos duas versões dele, uma versão mais atualizada, lá tem todas essas informações, né? E, Fogaça, eu vou te ligar para a gente combinar aí alguma coisa para a gente fazer, né, para ajudar isso daí. Estou à disposição, estou a postos para a gente fazer o trabalho juntos. Brigadão, o João tá me puxando a orelha aqui para falar, o e-book é gratuito, gente, não é propaganda para vender, não, é gratuito. E Fogaça, cara, gratidão. Já tive a oportunidade de ir no seu restaurante, foi ótimo, fui com a Cintia, com o Galiano, entendeu? Obrigado. Foi excelente, entendeu? Obrigado. Conversar com você só ficou melhor ainda. Bom, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco desse tema e estamos juntos. Estamos juntos e vamos que vamos. E todo mundo que participou, e agradecer as pessoas, as questões, as perguntas, porque conhecimento é poder. Então, ele tem que estar, né, atrás de informação que seja verdadeira e com exemplos, né? Com exemplos. O exemplo mais próximo, mais verdadeiro é minha filha Olivia, né? Não tem como negar. Não, você viu o milagre acontecer dentro da sua casa,
Sim. Você viu que a cannabis não é uma bala de prata. Boa parte do que aconteceu com a Olívia também é graças à dieta cetogênica. Quer dizer, não importa o nome do santo, o que nós queremos é o milagre. Com certeza, com certeza. Vamos colocar dessa forma. Cara, olha, gratidão. A live fica gravada. Toda terça-feira nós temos aí uma live, tá? E parabéns por tudo que você tem feito. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que participou. Agradeço o João. Beijo no coração. E em breve vamos estar de novo na área aí, levantando a nossa bandeira. Brigadão. Beijo. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.